Agora, se você trabalha mais com cortes retos, você pode optar por usar um cortador circular. Eu demorei a aderir ao cortador circular. Ele também não é uma coisa assim que, que eu posso dizer, é indispensável. Mas é interessante sim. Ele facilita muito a vida de quem precisa fazer cortes retos. Só que o cortador circular, ele não dá para usar ele sozinho. Ele implica em você ter mais alguns objetos. E aí, alguns objetos que acabam dispensando, né, de alguma forma, o uso desses outros acessórios que eu comentei aqui, como o giz de alfaiate e a caneta que apaga. Ele acaba dispensando o uso desses porque ele te pede que você use ele com uma régua que a gente chama de régua de patchwork. Que são essas réguas aqui, normalmente pode ser quadrada, essa daqui é de 15 por 15, mas ela tem a marcação dos centímetros já e dos dois lados, né? E a gente pode posicionar ela em cima do tecido e ver claramente a medida ali já pronta, né? De uma forma muito fácil. Também tenho para fazer cortes maiores essa daqui, que é maior, bem maior, né? E aí ela te auxilia nessas coisas. Além de ter os centímetros, aí tem a marcação das diagonais também. E isso é muito útil. Então, para que você use o cortador circular, você precisa ter pelo menos uma régua de patchwork para te auxiliar a fazer esse corte. E daqui a pouco eu vou já te mostrar como é que a gente faz esse corte. Mas tem outra coisa que também é necessária que você precisa ter para fazer esse corte com cortador circular. Uma placa de corte, como essa daqui. Normalmente elas são dupla faces, tem de várias cores, azul, rosa, verde, a mais comum é a verde. Mas ela também tem as medidas, então você pode usar ela como uma régua para te auxiliar na hora de cortar o tecido, né? Para fazer o corte com cortador circular, ele é ideal para que você faça cortes com cortes retos, né? E também em alguns casos, quando você realmente tem alguma outra régua de patchwork, tem algumas réguas que são arredondadas, dá para fazer também com cortador circular. Mas eu acredito que para costura criativa ele atua principalmente nos cortes retos. E aí, para usar esse método de corte, você precisa da placa de corte e da régua de patchwork. Então, agora eu vou te mostrar mais ou menos como é que a gente usa esses três instrumentos para fazer o nosso corte do tecido. Bem, aqui a gente tem o tecido, né? A gente tem o tecido. Aí você pode posicionar usando a própria placa de corte como guia ou pode escolher usar a tua régua de patchwork como guia para saber a medida. Aqui eu vou fazer uma tira de 2 centímetros, então eu marquei, coloquei a régua 2 centímetros acima do tecido. Vou firmar bem com a mão aqui a régua, e nesse caso é interessante que você firme bem a régua aqui com a mão, né, em cima do tecido, esteja bem pressionado, e vou passar com calma e lentamente o cortador circular rente à régua. E aí, se você não conseguir cortar de primeira, você passa uma, duas, sem tirar a mão firme. Para verificar se cortou, você só puxa de leve aqui o tecido, não cortou, então eu vou de novo. E aí, eu tenho meu tecido cortado, reto, perfeitamente reto. E aqui eu tenho a minha tira de 2 centímetros que eu medi com a régua de patchwork. É mais ou menos assim que a gente usa o cortador circular. A gente pode usar para fazer quadrados, pode usar para fazer a medida que você quiser.
E aí, no caso, se você estiver cortando alguma coisa que seja muito grande, que seja maior que a sua régua, maior que a tua placa, inclusive, você pode sim fazer a marcação antes e depois ir movendo a sua régua conforme você vai cortando. Aqui, na nossa exemplificação, eu tive que passar muitas vezes o cortador porque eu esqueci de trocar a minha lâmina. E essa lâmina é fácil de trocar, não é cara, né? É fácil de trocar. Eu esqueci de cortar a lâmina e ela não tá lá das suas melhores. Mas ele funciona muito bem e agiliza muito o trabalho. Outra forma interessante de usar o cortador é que se você trabalha, um exemplo seria com jogo americano, digamos assim, e aí você precisa fazer muitos, ou pelo menos uns 4 de uma vez. Você pode conseguir, dependendo da forma que você organiza os tecidos, você pode até conseguir cortar esses 4 moldes, essas 4 medidas de jogo americano ao mesmo tempo, empilhando um sobre o outro e fazendo o corte com um cortador.